Muito boa noite, 18 horas, 1 minuto, estamos começando mais um episódio do Livrescast. Eu sou Mano Ferreira, como sempre tenho ao meu lado Mônica Rosenberg. Mônica, quem é nosso convidado mais que especial de hoje? Boa noite, Mano, boa noite você que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar com o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Novo de Minas Gerais. Guilherme, muito obrigado por estar aqui falando com o Livres. Vamos falar dos seus projetos, tem muitos assuntos para agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, Mano. Um prazer gigantesco estar aqui com vocês, bater nesse papo de Livres. E eu sou um espectador assíduo, acompanho sempre pelo YouTube, e hoje poder fazer parte da programação é uma honra. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. E como às vezes as pessoas fazem como eu, acompanham pelo YouTube depois, então fica também um bom dia e boa tarde para quem deixar para ver em outro horário. Maravilha, Guilherme, a honra é toda nossa. Você tem feito o trabalho de orgulhar todos os nossos associados em defesa da liberdade na Assembleia de Minas. Eu queria começar te pedindo para falar desse novo projeto que pode ser uma grande experiência para apontar rumos de inovação na educação brasileira que está acontecendo aí em Minas. Conta para a gente. Mano, é o Projeto Somar, é uma iniciativa daqui do governo de Minas, do governo Zema, que é fantástico, cara. É uma pauta que a gente batalhou muito desde o início do mandato, né? Várias reuniões e conversas com a secretaria, que sempre foi muito aberta à ideia e muito cuidadosa na execução. E exatamente o que é o Projeto Somar? É o Charter School sendo implementado aqui em Minas Gerais. Longe de ser uma experiência, mano, porque Charter é um modelo que já existe há quase 50 anos, com sucessos e aprendizados já colhidos ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Então, a gente está trazendo aqui uma experiência pronta já, a gente está trazendo um conjunto de aprendizagens e um conjunto de casos de sucesso também para implementar em Minas Gerais. Como que vai funcionar? Primeiro, é um projeto pequenininho, são só 3 escolas de um total de 3.000 da rede estadual. E o que eu acho que é fundamental mencionar é que essas escolas continuam sendo parte da rede estadual de ensino aqui de Minas Gerais. A administração delas está sendo concedida a organizações sociais sem fins lucrativos, que vão ter que participar de uma concorrência para assumir essa gestão, apresentando um modelo pedagógico, apresentando ali metas de melhoria de qualidade de ensino e também um plano da grade que será oferecido aos alunos. E, a partir deste momento, da concessão da gestão, a escola permanece gratuita para os estudantes, permanece aberta a todo o público, a matrícula não pode ser recusada pelas organizações, mas, acima de tudo, ela passa a ser, não mais permanece, mas passa a ser integralmente focada no aluno e na qualidade do ensino. Porque, diferentemente da estrutura atual, que, infelizmente, eu acho que é um dos poucos consensos que a gente tem no Brasil tão polarizado, um dos poucos consensos que a gente tem é que a educação básica não tem a qualidade necessária. No modelo atual, não há um incentivo para o foco integral no aluno. O diretor ele vai receber ali o repasse dele, o pagamento do salário do professor e as despesas de manutenção da escola, ele entregando ou não um bom resultado, o aluno permanecendo ou não estudando ali naquela escola. Às vezes o aluno se desinteressa, para de estudar, uma tragédia para a vida dessa pessoa, e tudo continua na gestão da escola como era antes. Nesse novo modelo, mano, a lógica inverte. Nesse novo modelo, quem assumir a gestão da escola vai receber um valor por aluno matriculado, que é o mesmo valor hoje pago para as demais escolas da rede estadual. Então, a gente não está buscando fazer economia nenhuma nisso. Zero de economia. A gente está buscando melhorar a qualidade. E aí, para manter esse recebimento, o aluno tem que continuar estudando. Então, a escola tem que ser atraente, a escola tem que reter esse estudante, combater a evasão, para continuar recebendo o valor do contrato. E, anualmente, há uma avaliação das metas de qualidade de ensino. Para manter o contrato, tem que bater a meta. Se não entregou um ensino de qualidade, perde o contrato. Então, o foco fica sendo totalmente nesse estudante, no aluno, para que ele permaneça na escola e para que ele aprenda de fato. Que aí o contrato é mantido, o valor continua sendo repassado e esse gestor permanece com o projeto. Eu acho uma iniciativa fantástica que a gente está fazendo do tamanho das nossas pernas, sem querer dar um salto gigante. Vamos começar com 3 escolas, colher os resultados,
ver como foi feito, as dificuldades que tivemos na implementação, o que foram os sucessos, que adaptações são necessárias, e tudo dando certo, a gente pode passar a adotar esse modelo também em mais escolas, sabendo que não substitui por completo as 3.000 da rede, né? São complementações que devem ser feitas e, nesse primeiro momento, nos gargalos mais estreitos da educação. São escolas selecionadas que estão com um índice de aprendizagem abaixo da média da rede, com índices de evasão acima da média da rede. São escolas que estão num contexto social, num contexto da comunidade escolar muito difícil, mais difícil do que a média, e é esse desafio que a gente está trazendo, a ajuda de pessoas com grande experiência de gestão escolar, de gestão da educação, para poder modernizar o ensino e fazer esse estudante permanecer na escola e aprender mais. Esse critério eu achei incrível, Mônica. Eu mais ou menos ia falar por aí, eu ia pedir, você falou uma coisa muito importante, que é o foco no aluno, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é hoje o sistema de financiamento da nossa educação, que não é absolutamente focado no aluno, né? Ele é focado nas instituições de ensino, ele é focado no corporativo dos professores. Então, queria que você mostrasse mais essa diferença entre o que vocês estão trazendo em relação ao que é hoje, que é tão diferente. E antes de mais, só mais uma coisa, a palavra charter é uma palavra que é muito complicada, tem gente que não consegue nem escrever, né? Então, você vai chamar de charter ou vocês têm um nome mais... Não, escolas conveniadas. O nome que a gente está adotando aqui é escolas conveniadas. Mas, assim, com a nossa audiência aqui, né, dos associados do Livres, das pessoas que se interessam por essa luta pela liberdade por inteiro e pelo movimento que a gente representa, a gente sabe que charter é um conceito já conhecido, né? Então, acaba que simplifica quando a gente já vai direto no nome que todo mundo está familiarizado. Mas, de fato, para o restante das pessoas, e a gente tem que deixar o projeto muito claro, muito bem explicado para o público, para que não haja nenhuma dúvida, nenhum preconceito, né? De falar, está privatizando a educação, agora o empresário vai querer só buscar o lucro e o estudante vai ficar sem aprender nada. Longe disso, então, escolas conveniadas, né? Não estamos buscando fazer economia nenhuma, quem assumir a gestão não pode ter lucro, são organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, tem que reinvestir na escola tudo que tiverem de excedente. Então, a gente fez um modelo muito pronto, né, para vencer resistências. Eu não tenho resistência nenhuma, que sejam organizações que busquem o lucro. Eu não tenho, meu foco é que seja na qualidade do estudante, do aluno ali, no ensino que está sendo ministrado para ele. Mas a gente sabe que existem resistências. E é importante fazer um modelo capaz de vencer as resistências. Então, assim, a gente optou por esse modelo de organizações sem fins lucrativos, né? Foi muito importante. E como que é? Você perguntou, né, Mônica, da questão do financiamento atual da educação brasileira. As escolas, elas têm professores que são concursados da rede estadual, municipal, federal, de acordo com a escola. Tem também diversos professores que são contratados temporariamente para dar aulas específicas em uma ou outra escola, mas não são concursados, não têm estabilidade. Mas todos esses professores e os demais profissionais da escola, da parte administrativa, da parte de apoio, todos eles têm seu salário pago diretamente pelo Tesouro do Estado, né? Independentemente da performance da escola. Então, se a escola está 100% ocupada, assim, todas as vagas estão ocupadas, o professor recebe ali o salário. Poxa, mas teve uma evasão, metade dos alunos foi embora, uma tragédia. O professor continua recebendo o mesmo salário, né? Então, na hora do diretor montar ali a estrutura de custo dele, tanto faz o número de aluno, porque o custo maior que ele tem de pessoal, essas coisas, não depende do aluno. Ele vai receber de qualquer forma. A conta de luz da escola vai ser paga do mesmo jeito, assim como a conta de água, né? O que vai variar, no fim das contas? Material de limpeza vai variar, a papelaria vai variar, né? Quanto menos alunos, menos gasto, e também a merenda escolar, que é uma verba própria, separada, né? E aí sim vinculada por aluno. Mas, de maneira geral, a educação brasileira, ela faz com que o dinheiro não acompanhe o aluno, e isso é muito triste. É triste por duas razões. Primeiro, porque você pode ter escolas que estão com a sua capacidade plena e começam a ter dificuldades na sua gestão, porque esses custos variáveis começam a aumentar. E você tem escolas que estão pouquíssimo atraentes para os alunos e não sofrem consequência nenhuma. E nós, liberais, sabemos, os incentivos importam e importam muito.
Então, a gente precisa construir um modelo, e as escolas conveniadas, o charter, né, como a gente prefere chamar, é um modelo que cumpre isso, um modelo que gere incentivos para boa gestão, incentivos para atrair alunos, incentivos para reter alunos, que não sejam só o idealismo do profissional. A gente sabe que o professor não curte quando o aluno tem evasão. A gente sabe que ele se importa com o aluno. Mas, além do idealismo, criar incentivos, mecanismos concretos, objetivos, que vão premiar o bom desempenho, que vão premiar a gestão que consegue atrair e reter o aluno, entregar boa qualidade no ensino, é fundamental. Então, essa virada, essa chavinha, que parece tão pequena, né? A gente fala assim, poxa, mas continua o governo do Estado pagando pela vaga, o que muda? Muda tudo, porque muda o foco, né? O foco passa a ser integralmente o aluno, porque o dinheiro acompanha o aluno. Se esse gestor perder matrículas, ele perde receita. Se ele perde receita, ele vai ter mais dificuldade para fazer a gestão dele, né? E, ao mesmo tempo, essa receita não desaparece. Ela acompanha o aluno e vai para onde o aluno falou, aqui está bom, coloca dinheiro aqui porque aqui está bom. Então, é um modelo que faz o dinheiro seguir para onde está funcionando, para onde está dando certo, para onde está sendo bom, para que onde está sendo bom possa crescer e virar um novo padrão. Eu acho que é muito legal esse modelo, e porque ele explicita uma coisa que é muito pouco percebida no debate público brasileiro, que é o fato de que público não é sinônimo de estatal. A gente tem escola pública, nesse caso, e não necessariamente precisa ser um modelo estatal, engessado, com todas as burocracias, com todos os problemas que a gestão estatal tem intrinsecamente, né, pelo próprio modelo, porque, enfim, está lidando ali com toda uma estrutura de ligações políticas, muitas vezes indicações para gestão da escola. Não sei como é o caso em Minas, mas em muitos lugares no Brasil existe toda uma politicagem em torno do gestor da escola que vai ser responsável pela liderança pedagógica da escola. Muitas vezes não há uma integração da escola com a comunidade, e uma coisa também muito legal é que isso recupera o pensamento de um liberal brasileiro muito pouco valorizado, que é o pai da escola pública no Brasil, Anísio Teixeira, que dizia que o público não precisa ser sinônimo de estatal, e que o público precisa ter o interesse público em primeiro lugar, não o interesse de corporações do Estado, para propiciar a educação das pessoas. E aí, engatando uma nova pergunta que eu queria destacar, é a tristeza com o fato de que, durante essa pandemia, a gente, apesar de ter mantido os custos com a educação basicamente estáveis, a gente está tendo as primeiras divulgações de resultados absolutamente desastrosos do modelo de educação que estava posto. Eu não sei se a gente já tem dados em Minas e conseguiu medir como foi a situação por aí, mas em São Paulo saiu agora os dados do SAEB mostrando um prejuízo educacional no aprendizado dos alunos que equivale a 10 anos de evolução do ensino em algumas das séries, até 14 anos de retrocesso em tudo que tinha sido conquistado em termos de evolução no desempenho dos alunos. E aí a pergunta que eu faço é: o quanto tu acha que é possível a gente acelerar uma mudança desse tipo? Porque do ponto de vista do modelo, que, como você explicou, está sendo um projeto que é fantástico, mas começa apenas em 3 escolas. E eu acho que é fundamental, inclusive, que seja pioneiro para um debate mais amplo da sociedade brasileira sobre esse sistema educacional, dado que todos os dados mostram que a gente está vivendo uma verdadeira recessão educacional com a pandemia. E os efeitos disso de longo prazo para o país vão ser enormes, porque se a gente vinha há décadas com a produtividade estagnada, mesmo tendo avanços marginais na nossa educação, imagine o impacto disso no mercado de trabalho, na produtividade econômica, na prosperidade do país, quando essa geração, tendo esse
prejuízo educacional agora chegar no mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é uma experiência fantástica para a gente ampliar essa discussão para a sociedade brasileira, no sentido de que a gente precisa ter dinamismo para conseguir vencer as amarras desse sistema ineficiente e poder dar uma solução à altura, para que a gente não condene toda essa geração de alunos da escola pública a não terem o seu potencial humano desenvolvido através da educação. Né? Desculpa aí o desabafo, me alonguei. Não, super válido o desabafo, até porque a dificuldade, né, esse retrocesso da educação, ele tem a ver com pandemia, sim, né, criou uma dificuldade para todos. Acredito que não haja país do mundo que não tenha experimentado alguma forma de prejuízo em sua educação, mas aqui no Brasil, dado o nosso modelo, isso foi levado à milésima potência. Né? Ou seja, a gente tem regiões, e a cidade que eu moro, Belo Horizonte, é uma delas, que perdeu um ano letivo inteiro. E não foi porque você teve o estudo domiciliar, o ensino domiciliar, né, pela internet, coisa assim, e ele não foi bom. Belo Horizonte ficou um ano inteiro sem nada. Estudante dentro de casa, olhando para o teto. O prejuízo disso é incalculável. Você mencionou o prejuízo nas habilidades de linguagens, de matemática, especialmente o prejuízo foi maior, mas eu ainda destaco prejuízos sociais, né? Esses estudantes, a escola tem um papel de ensino e tem um papel de socialização importante também. É claro que a socialização ela pode ser feita dentro de casa, em clubes, vizinhança, igreja, vários lugares promovem socialização, mas a maioria estava fechado. Então, um prejuízo muito grande para a socialização também dessas crianças, adolescentes, que eu acho que prejudicará o desenvolvimento de habilidades que são tão necessárias para o mercado de trabalho quanto para a vida do cidadão, para o exercício da cidadania, e que será difícil de recuperar. Agora, mano, o projeto ainda é pequenininho, sim, é 0,1% de toda a nossa rede, porque, como eu disse, foi um projeto montado para conseguir sair do papel. Né? Então, ele não é maior do que as nossas pernas, ele foi feito para conseguir vencer barreiras. E quais barreiras muito importantes a gente levou em consideração, que acabaram delimitando para, efetivamente, 3 escolas? Uma barreira foi que nenhum estudante pode ser compelido, forçado a estudar nesse modelo, a estudar nessas escolas. Né? Então, todas as 3 escolas que estão sendo agora concedidas, o edital já está aberto, inscrição para quem quiser concorrer vai até 17 de junho, todas as 3 escolas, elas possuem uma outra escola da rede estadual próxima a ela, com capacidade de absorver os estudantes, caso haja um boicote completo de matrícula, uma fuga completa de matrícula. Assim, ninguém quer estudar aqui. Esses estudantes, então, terão para onde ir, para um lugar próximo, porque ninguém pode ser obrigado a participar desse modelo, ele tem que ser voluntário. Da mesma maneira, os profissionais que estão hoje nessas escolas, né, os professores concursados, poxa, para onde que eles vão? Vai mandar a pessoa para outra cidade? Vai mandar a pessoa para o outro lado da cidade? Vai virar a vida dela de cabeça para baixo? A gente levou em consideração que isso seria um problema que a gente não gostaria de causar para a vida dessas pessoas na mudança do modelo, e até pelo estranhamento inicial, às vezes muitos não iam querer participar disso. Então, essas escolas próximas têm capacidade também de absorver a mão de obra dos profissionais para passarem a lecionar ou a trabalhar em setor de apoio ou de gestão nessas outras escolas. A gente teve essa cautela porque a gente sabe que a resistência ela vai existir antes mesmo que o modelo tenha seu primeiro aluno matriculado. E a gente já está vivendo isso, né? Ou seja, já há uma oposição muito forte por parte dos sindicatos dos professores aqui, já, pelo menos, eu não sei se já se concretizou, mas já há afirmações públicas por parte de uma colega minha, deputada estadual aqui em Minas Gerais, que é oriunda do Sindicato dos Professores, foi presidente do Sindicato dos Professores, dizendo que vai impugnar o edital, que vai impedir a privatização da educação e tudo isso. Então, já sabendo, né, que essas resistências aconteceriam, e aconteceriam, às vezes, de maneira imediata, e antes que a gente pudesse mostrar para a sociedade como que a coisa é boa e funciona, a gente optou por começar muito pequenininho. O prazo de duração dessa primeira concessão é de 4 anos, e o primeiro ano letivo sobre essa nova gestão é o ano que vem. Então, duraria, né, 2022, 23, 24 e 25. E aí a gente teria um ciclo inteiro de ensino médio realizado
sob essa nova gestão, e mais um ano aí que seria talvez o da curva de aprendizagem. A partir disso, eu acho que a gente consegue colher uma quantidade considerável de experiências, aprendizagens, resultados, e eu tenho certeza, provas de que a coisa funciona. E um ponto muito legal, mano, que você mencionou, né, da questão da pandemia, dessa dificuldade do modelo nosso, que se adaptou zero à pandemia, é que nos editais das escolas conveniadas aqui em Minas Gerais, há uma liberdade pedagógica. Cada grupo que deseja participar da concorrência para assumir a gestão pode apresentar seu modelo pedagógico. As matérias, a grade curricular tem que ser a BNCC. Pode acrescentar matérias, pode fazer pequenas adaptações, mas tem que lecionar a BNCC. Tem a Base Nacional Comum Curricular, tem que ser lecionada. Existem outras matérias obrigatórias em Minas Gerais, tem que constar do currículo também. Mas o modelo pedagógico, ele está aberto. Podem apresentar propostas dos mais diferentes modelos pedagógicos. Isso eu acho também muito importante. Agora vão ser apenas 3, mas à medida que o modelo cresce, a gente começa a oferecer para as famílias e para as famílias de baixa renda a mesma liberdade que hoje usufruem as famílias mais ricas. As famílias mais ricas podem escolher em qual colégio colocar seus filhos, levando em consideração não a distância de casa, mas levando em consideração qual modelo pedagógico elas preferem, qual sistema de aprendizagem, qual nível de especialidade, digamos assim, na área de ciências da natureza ou na área de humanidades, né? Há escolas que têm reputação de especialidades em diferentes... Quer dizer que vai poder ser diferente? As conveniadas vão poder ser diferentes entre si? Podem ser diferentes entre si. É um edital separado para cada uma, não é um edital para as 3, é um edital separado para cada uma. Modelos pedagógicos diferentes podem ser apresentados, vão concorrer e podem ser diferentes do modelo do Estado. Agora, é importantíssimo, a avaliação desses alunos é exatamente a mesma avaliação do restante da rede, de modo que a gente tem uma base justa de comparação, né? Tanto para que não se fale assim, as escolas performaram bem e vão manter esse contrato porque fizeram ali uma avaliação chapa branca. Ou então, né, subir o nível de exigência sobre elas e ser condescendente com o restante da rede, querendo excelência somente dessas 3. Não, a gente quer ter uma base justa de comparação e a gente quer que boas experiências desenvolvidas nessas escolas também possam vir a ser aproveitadas pelo restante da rede. Guilherme, você falou de dano social para esses alunos que estão em casa e que, por exemplo, em Belo Horizonte, mas em tantas outras cidades ficaram sem nada, nenhum estímulo intelectual, e eu iria mais longe, eu falaria em saúde mental, né? Houve uma questão aí de saúde mental que vai ser muito grave, principalmente entre os jovens, né? E é importante que a gente esteja olhando para isso, sim, não podemos esquecer. Com toda certeza, Mônica, eu tenho 2 sobrinhos que estão em idade do ensino básico, né? Eu tenho um outro sobrinho que é educação infantil. E para esses do ensino básico, a gente percebeu que eles sentiram muita falta da socialização, dos amigos. Por mais que as ferramentas digitais facilitem para eles manter contato com os amigos, é muito diferente o tipo de convivência. Então, a gente percebeu que eles sentiram muita falta desse convívio. Eu tenho filhos adolescentes, assim, jovens adultos, e ficar fechado em casa o dia inteiro com a mãe e o pai, assim, é terrível. Para eles, mais do que para nós. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Minha adolescência era ficar tocando violão no colégio depois, até mais tarde. Só chegava em casa bem tarde. Mas, enfim. Trazendo aqui comentários, o Rafael Lanhado está dizendo que não sabia que tinham propostas assim aqui, só conhecia o modelo charter em debate nos Estados Unidos. O Caris Valentim está dizendo que a proposta do novo modelo de gestão pode mudar o ensino público brasileiro. Tomara, a nossa educação precisa muito de mudanças. Bacana a iniciativa, deputado. E tem mais uma pergunta do Rafael Lanhado, dizendo a proposta prevê políticas a serem adotadas para as escolas que não tiverem as notas esperadas? Vão perder o contrato. Obter a qualidade do ensino é condição para manutenção do contrato. Existem outras punições anteriores, né, para não atingir a qualidade do ensino, mas, em última análise, é isso. Ou você consegue entregar o resultado pelo qual você está sendo remunerado, a qualidade do ensino, o estudante aprendendo, ou você vai ser substituído, porque a gente está mais do que cansado de jogar dinheiro em cima de dinheiro do pagador de impostos dentro de sistemas que não estão
atingindo o resultado ou não estão comprometidos com esse resultado. Então, em última instância, é isso. Ou seja, a escola que não atingir esses resultados, ela pode vir a perder o contrato. E eu acho que essa o fato que mais revolta, né? É que durante a pandemia não é que o sistema deixou de existir, né? E as crianças ficaram ali. A gente manteve o custo absolutamente igual, pagamos por um serviço e nossas crianças não tiveram absolutamente nada. Isso é muito revoltante, né? O tipo de coisa que em qualquer área, se fossem organizações privadas, eu tenho certeza que teria uma grande revolta na sociedade brasileira por estarmos pagando por algum concessionário privado que não realize o seu serviço. Mas, de forma estranha, nossa cultura permite que o funcionalismo público, enfim, que o serviço estatal não seja prestado, continua recebendo e nada acontece. Né? O Mano não precisa nem partir aí para o concessionário privado ou coisa parecida com isso. Aqui em Minas Gerais, a energia é fornecida pela CEMIG, que é uma estatal. Queremos privatizá-la, mas, sendo muito franco, eu não acho que a gente vai conseguir, não. Mas queremos. Eu fico imaginando se a CEMIG falasse assim, olha, a pandemia está puxada, a gente vai ficar 1 ano sem fornecer luz para vocês. Mas a gente vai continuar cobrando a tarifa aqui, né? Porque, afinal de contas, a gente tem toda uma estrutura para manter. Espera aí que tem alguém me ligando aqui, eu tenho que pôr meu celular no modo avião. Me desculpa, pessoal, eu vacilei aqui. Acontece. Mas fica imaginando assim, vai ficar 1 ano no escuro, não vai ter luz, mas a gente vai continuar cobrando a tua tarifa média de consumo aí dos últimos meses, porque a gente tem uma estrutura de funcionários e cabos e não sei o que para manter. Cara, era revolta, certeza que era revolta. Então, me surpreende muito isso. E, mano, eu acho importante a gente mencionar um outro ponto, que me ocorreu agora, eu já devia ter falado dele antes, né? Pode parecer muito revolucionário essa questão da charter, né, da escola conveniada, o ensino público não precisar ser estatal. Tiago Mitrô vive falando sobre isso, mas a verdade é que é um modelo já muito consolidado na área da saúde. A área da saúde tem uma multiplicidade de organizações privadas, organizações da sociedade civil, atendendo pelo SUS, não cobram o atendimento do cidadão, pelo menos não cobram do cidadão que está sendo atendido, mas recebem o repasse da União Federal, dos estados, dos municípios, que são financiados, óbvio, pelo mesmo cidadão através de seus impostos. Mas é um modelo muito comum na saúde, e aparentemente sem causar nenhuma forma de surpresa ou de insinuação que estão transformando a saúde das pessoas em mercadoria, a vida das pessoas em mercadoria, e eu acredito que é uma questão muito cultural, que a gente vai conseguir romper com essas 3 escolas e mostrar que esse mesmo modelo que está todo mundo acostumado a ver na área da saúde funciona também na educação e pode funcionar em várias outras áreas, né? E acrescentando um componente que eu acho fundamental sempre para a busca de qualidade, que é a concorrência. Quando se coloca concorrência, você faz com que o gestor tenha um incentivo sempre para aprimorar o que ele está oferecendo, porque as pessoas vão precisar escolher por ele, voluntariamente. E isso vai fazer diferença para ele, né? Não é aquela escolha que só transforma em mais trabalho para ele no fim do mês. É uma escolha que transforma num contrato ficando com valores mais elevados, na realização ali do que é o objeto social, da organização social dele. Então, eu tenho certeza que essa mudança cultural das escolas, com o tempo as pessoas vão perceber, como já perceberam na área da saúde, que o que é público não precisa necessariamente ser estatal. Mano, antes de você fazer a próxima pergunta, eu queria bater mais um pouco nessa tecla, porque isso é uma questão até de preconceito que a gente tem no Brasil e que é muito grave e que a gente precisa conseguir enfiar na cabeça das pessoas que privatizar não significa que o serviço vai passar a ser cobrado. Ontem eu estava numa sala do Clubhouse com o João Amoedo e perguntaram para ele sobre a privatização do SUS, se ele seria a favor. E aí ele explicou, e com toda tranquilidade, que ele era a favor de privatizar, porque o serviço seria melhor, haveria concorrência, a prestação do serviço seria melhor para o usuário, mas que ele continuaria sendo absolutamente gratuito, que ninguém seria cobrado por isso. Pois a sala com o João Amoedo acabou, teve uma sala a seguir para falar daquela sala do João. E a coisa que eles mais diziam era: quem vai pagar pela nossa saúde se privatizarem o SUS?
Quer dizer, as pessoas ouvem e não entendem que você está dizendo que vai privatizar e que vai continuar sendo gratuito. É muito E louco. que cerca, eu não lembro o número exato agora, mas é coisa de 40% do SUS já funciona com o modelo de DOS. Então, Sim, é quase metade. é quase metade, né? Pois é. Agora, uma coisa que eu acho que vale frisar também é que esse modelo na educação tem uma dimensão que eu acho humanista, que eu acho uma questão de dignidade humana, que é conceder às famílias pobres a liberdade de escolha sobre o modelo pedagógico da educação dos seus filhos, que é algo que é absolutamente surreal você pensar para alguém de classe média, para alguém rico brasileiro, e dizer que você não vai ter o direito de escolher o tipo de escola do seu filho. É surreal, é uma coisa que ninguém aceitaria. E, no entanto, a gente está aí há décadas obrigando os mais pobres a se contentarem com um único modelo, ou seja, não terem escolha. Então, eu acho que a coisa mais bonita desse modelo é proporcionar essa igualdade básica de direito de escolher, né? De escolher sobre como seu filho vai se desenvolver, se vai ser uma ênfase em arte, se vai ser uma ênfase em programação, enfim, qual tipo de talento que você vai investir mais para o seu filho, no modelo pedagógico, enfim. Eu acho isso muito bonito. E olha que interessante, a liberdade de escolha, que é tão comum na vida, né, da classe média, dos filhos brasileiros, ela sendo amplamente implementada, ela até sepulta alguns outros debates acalorados que a gente tem hoje e que vão parar de fazer sentido. Então, a gente tem toda uma discussão sobre escolas cívico-militares, escolas militarizadas. Pô, tem gente que acha que tem que ser assim. O menino vai aprender disciplina, vai aprender... Tem gente que acha que de jeito nenhum, né? Não pode ser assim. Se você tem concorrência, modelos diferentes, você pode ter uma escola que vai apresentar sua proposta, vai conseguir a concessão através do modelo cívico-militar, a outra vai ser de um modelo totalmente diferente, e as famílias vão poder escolher. Aí não faz sentido você querer impor que sejam todas de um jeito, proibir que sejam todas de outro, porque cada família vai escolher aquilo que considera mais adequado para a educação dos seus filhos. E da mesma maneira, escola sem partido se esvazia totalmente, porque cada família vai poder escolher que tipo, né, de viés de educação ali, de foco de debate histórico, vai querer apresentar para suas crianças. Então, é um modelo que, além de trazer esse aspecto da dignidade humana, da escolha, né, eu acho que para o Brasil ele vai ser até civilizatório. A gente vai parar com um monte de fla-flu que a gente tem hoje, um monte de briga que não leva a lugar nenhum, e são brigas que decorrem unicamente da falta de escolha e do público cativo. Dando liberdade a esse público, que cada um vá competir, apresentando seus serviços para a coletividade e ver quem que escolhe por eles. Então, eu acredito até que é civilizatório aqui para o Brasil, para encerrar alguns debates altamente improdutivos que a gente tem, que decorrem unicamente do Estado impor um único modelo de educação para tantos jovens, para tantas crianças. Total. Guardadas suas proporções, é quase a revolução causada quando Locke diz que, olha, a gente não precisa impor uma religião a todo mundo, né? Vamos parar de se matar para dizer qual tem que ser a religião e o estilo de vida de todo mundo pode conviver, vamos separar a religião do Estado. Isso faz parte da criação, né? É o conceito mais amplo de educação, que é as escolhas estratégicas de como criar os filhos, e que incumbe aos pais, não incumbe ao Estado. E não precisa ser um só modelo, né? Porque claro. não é uma questão aí de certo e errado, né? Existem multiplicidades de estilos e todos são igualmente dignos, né? E as pessoas podem fazer o seu exercício de escolha a partir das suas preferências pessoais. Muito bom. Agora, eu queria puxar um outro assunto, Guilherme, que eu sei que é muito importante para o seu mandato, que é a questão da liberdade nos transportes. Eu sei que existe uma dificuldade grande de adentrar com novos modelos, né? A concorrência foi muito pesada, a resistência corporativa dos cartéis de táxi quando o Uber, 99, Easy Taxi estavam começando a a executar suas atividades, e agora a gente está vendo a entrada no mercado de uma revolução parecida, né, de modelos inovadores
para o transporte intermunicipal, e isso tem gerado resistências, mas você tem uma atuação nesse sentido, né? Conta para a gente como é essa história. Pô, mano, essa foi uma baita atuação, viu? O modelo aí da educação, eu fui mais um ferrinho de dentista para ficar cobrando a secretária e um incentivador quando via as coisas meio que acontecendo. Dei poucos pitacos, poucas coisas. Eu falei assim, olha, acho que desse jeito aqui podia ficar legal, vamos tentar colocar poucos. E foi basicamente um projeto que a secretaria assumiu, estruturou, montou muito bem montado. Agora, a liberdade nos transportes, eu precisei trabalhar um bocadinho mais. Liberdade nos transportes, o que eu chamo isso, né? Essa liberdade, por que é tão importante? Hoje, as pessoas, hoje não, né? Até pouco tempo atrás, aqui em Minas Gerais, as pessoas, para irem de uma cidade para outra, elas ficavam reféns de empresas monopolistas nas suas rotas. Então, se eu quisesse ir de Belo Horizonte, onde resido, para Poços de Caldas, por exemplo, só tinha uma empresa que fazia esse trecho. E eu era forçado a contratar o serviço dela. Então, diante disso, ela não tinha incentivos para melhorar a qualidade, para melhorar o atendimento, para diminuir o preço, porque, no fim das contas, quem precisa viajar tem que viajar com ela. E como que ela conseguia esse monopólio? Ela conseguia isso através da coerção do Estado, da força, né? Basicamente, Minas Gerais fez concessões de linhas de ônibus entre várias cidades, longe de ter alcançado o estado inteiro, né? Analisando bem assim, concederam o filé, mas deixaram o osso desatendido. E essas concessões, elas foram dadas para quem se comprometeu a pagar a maior outorga para o estado de Minas Gerais. Não foi quem se comprometeu a colocar o veículo mais moderno, ou quem se comprometeu a cobrar a passagem mais barata, foi quem se comprometeu a dar mais dinheiro para o governo. É uma forma de imposto meio que atravessado, né? Porque essa outorga acaba entrando na estrutura de custo dessas empresas, que ela vai ter que recuperar ao longo do período da concessão, e foram concessões de 20, de 30 anos, entra na estrutura de custo dela, e ela vai jogar isso para dentro do preço da passagem. Então, é uma forma aí de o empresário garantir que não vai ter competição, e quem vai pagar por essa garantia que só é boa para o empresário é o passageiro dele, porque esse valor está embutido na passagem. E assim foi, né, durante muitos anos em Minas Gerais. Até a chegada de alguns concorrentes que começaram a explorar uma possibilidade de mercado que existia, que é o do frete privado de passageiros. O que é o frete? É o ônibus da excursão. Né? Basicamente, sim, quando a molecada lá está formando no colégio, etc., vamos fazer uma excursão, vamos para tal lugar. Combinam os amigos e racham um ônibus, né, para viajar. Muito comum. Mas aqui em Minas havia algumas regras que faziam com que o ônibus de excursão fosse só de excursão mesmo e lascou. Né? Exemplo, o mesmo grupo que fazia a viagem de ida tinha que fazer a viagem de volta. Se uma pessoa falasse assim, cara, eu quero ficar mais 2 dias aqui, não pode. Então, caiu a viagem. Né? O outro fala assim, pô, eu preciso voltar antes. Né? Caiu a viagem. Porque tinha que ser o mesmo grupo na viagem de ida fazer a viagem de volta. Mais do que isso, tinha que ter a mesma finalidade, tinha que ser a galerinha querendo viajar para fazer uma festa junto, ou um grupo religioso querendo ir para um lugar de peregrinação. Não podia ter uma eventualidade que uma parte do ônibus está indo fazer peregrinação, a outra parte está indo visitar a família, e ainda tem um camarada lá que está indo fazer uma entrevista de emprego. Não podia, tinha que o ônibus inteiro ter a mesma finalidade nessa viagem. E isso acabava fazendo com que as empresas de frete não conseguissem oferecer serviço para muita gente. Aí o que aconteceu aqui em Minas nesse cenário? Aconteceu a proliferação do clandestino. Porque a pessoa precisa viajar, na rodoviária está caro para caramba, a grade de horário está ruim. O ônibus não tem uma diferença de qualidade muito grande em relação ao que está ali na esquina gritando o destino que está indo. Começou a proliferar clandestino aqui em Minas. Né? Que não era um ônibus do frete, não era um ônibus da excursão. Era o cara que metia o louco e não estava nem aí para DR, fiscalização, regra de segurança, ele punha o ônibus e rodava. E com a chegada desses concorrentes digitais, como se fosse o modelo do Uber, voltado para o universo do ônibus, né? E aí eu destaco a Buser, que foi pioneira nisso, ela começou a juntar várias pessoas que queriam viajar para o mesmo lugar e que não se conheciam, e falar assim, peraí, todo mundo quer viajar para um lugar? Vamos juntar esse grupinho aqui como se fosse uma excursão, né? Junta todo mundo
e contrata essa empresa de frete aqui. E a empresa de frete, devidamente registrada no DR, com ônibus inspecionado, com motorista habilitado, né, com todas as regras de segurança. E quando isso começou, as empresas de ônibus se organizaram para descer o bambu nas empresas de frete, especialmente nas viagens da Bus. Era ridículo, né? A gente via, assim, comum no noticiário, assim, viagem, todo dia a gente sabe, sai do centro de Belo Horizonte, um monte de ônibus, esses clandestinos, tudo passando na estrada. Passava um ônibus que era viagem da Bus registrada no DR, né? Aí, pum, blitz, desce todo mundo, clandestino. E ônibus, normalmente, muito mais modernos, duplo deck, leito, etc., com empresas de frete que são fiscalizadas e registradas, inspecionadas de segurança, então era bizarro. E aí eu convivi com essa realidade enquanto advogado, e depois de eleito, eu falei, cara, essa luta que eu travei aqui, por eu quero travar por todos, eu quero mudar isso para cada cidadão mineiro. Levei a ideia até o governo, para derrubar a exigência do grupo que vai e volta, para derrubar a exigência de todo mundo ter que viajar com a mesma finalidade, falar, cara, é um serviço de transporte, vamos combinar que as pessoas sejam interessadas só no transporte mesmo, né? E vamos não levar tão ao pé da letra a liberdade de ir e vir e considerar que a pessoa pode só ir, né? Então, assim, foram ideias, mas lutando contra o status quo, contra uma pressão das empresas de ônibus muito forte, porque elas viam nisso a possibilidade da quebra desse monopólio, como de fato aconteceu. Aí a gente vê que hoje esses aplicativos, como se fossem agências virtuais, né, esses aplicativos, eles têm constantemente viagens acontecendo que são fretes, né, não são linhas regulares, são fretes acontecendo entre cidades, cobrando metade do valor que é o da rodoviária, em ônibus muito mais moderno, com mais itens de segurança do que os ônibus da rodoviária, e com a diferença fundamental que se ele não estiver agradando o passageiro, não estiver fazendo um serviço satisfatório, ele não tem garantia nenhuma de público, porque ele não tem monopólio, ele não tem um Estado forçando ninguém a ter que entrar no ônibus dele para viajar. Fizemos isso. Cara, na semana seguinte já teve anúncio de mais de 100 milhões de investimento aqui em Minas Gerais, nesse setor. A previsão nossa é que sejam criados mais de 11 mil empregos nessas pequenas empresas de frete que vão poder funcionar, e uma economia para os passageiros, né, nessas viagens todas que eles vão pagar mais barato, e o dinheiro, ao invés de ir para o bolso do empresário de ônibus, que pagou lá um valor para o governo, vai ficar o dinheiro no bolso do cidadão, do passageiro, superior a 100 milhões de reais também. Na verdade, até bem mais, assim, eu tinha esse número, era um número que até assustava, porque a gente tem uma expectativa de aumento de arrecadação, e a partir da expectativa do aumento de arrecadação, a gente calcula o valor transportado, né, e jogando ali na média do valor abaixo, talvez mais de 300 milhões de reais no bolso do cidadão mineiro vai poder continuar em razão disso. Impressionante, né? Mano, vale avisar quem está assistindo que o Livres fez uma nota técnica sobre essa questão, e se puder colocar aqui nos comentários até o link, é interessante porque complementa isso que o deputado está falando. Foi bem importante. E dizer também que esses novos modelos de negócio que têm surgido, o Livres tem atuação desde lá atrás. Em 2016, a gente começou com o Uber, né? A questão do Uber, exatamente. Eu lembro do Rodrigo na tribuna. Supremo Tribunal Federal com o Rodrigo, exato. E vamos continuar. A gente está vendo várias discussões surgirem em relação ao Airbnb, né, com os modelos as confusões sobre o direito de alugar o seu imóvel, e, enfim, ainda temos muito a avançar. Avançamos em Minas com essa questão da Busa e do transporte intermunicipal, mas precisamos avançar no país todo, né? E uma pergunta, Guilherme, você acha que é um modelo que seria viável para o transporte intramunicipal, para concorrer com os modelos de transporte público? Com toda certeza, mano. Não acho que é um modelo que substitua por completo, mas com toda certeza é um modelo viável. Algumas outras exigências que ainda existem nessas regras de frete precisam cair, e tem trabalhado para isso, para que a gente consiga trazer esse modelo também para o transporte metropolitano. Dentro de cada cidade, está fora do meu alcance, né? Não é regra estadual, é regra de cada município. Mas o que é muito importante, assim, que a gente fala aqui, são regras que precisam mudar.
primeiro, tem uma exigência de tamanho do veículo, sabe? Não faz sentido nenhum. Você fala assim, poxa, você pode transportar, mas você tem que transportar num veículo para 40 pessoas. Cara, sério, tipo, todo avião que vai decolar no Brasil tem que ser um A380. Não pode mais ter 767 nem turbohélice. Tem que ser A380. Não faz sentido nenhum, né? Mas, por alguma razão, isso foi jogado para o mercado rodoviário. Eu especulo por qual razão, mas não tenho como afirmar. A razão é proteger mercado, é criar barreira, é dificultar que novos concorrentes surjam. Porque não existe rota que seja boa ou rota que seja ruim no mercado de transporte. Existe rota que está mal dimensionada. Se você está tendo que usar um ônibus de 40 lugares para uma rota onde transporta 6 pessoas, é óbvio que vai ter prejuízo. É óbvio que a rota é ruim. Mas se você usa uma van para transportar 6 pessoas, você está bem demais. Está bem demais. E para o passageiro? Ótimo. Porque se é uma van que está lucrando, é uma van que vai sair mais vezes. É uma van que vai ter uma periodicidade maior de transporte. É uma van que vai poder ser cada vez mais confortável, mais moderna, com serviços sendo agregados a ela. É que nem é o famoso kit kat que a Buser dá ali para o passageiro, né? Poxa, é um mimo para o passageiro. Imagina você entra num ônibus ou numa van dentro da tua cidade e tem também um mimo para você porque estão tendo que competir pela tua preferência. Então, a gente percebe que esse dimensionamento obrigatório do transporte no modelo grande, tem que ser um busão gigante, 40 lugares, é uma estupidez, né? Faz com que rotas fiquem deficitárias, faz com que as empresas de ônibus vivam tendo que pedir dinheiro para as prefeituras ou para o governo do estado, falando que tem que ter o reequilíbrio do contrato. É claro que tem, né? O contrato vai estar ruim. Estão forçando a usar um A380 numa rota que podia ser um turbohélice, é isso. Então, não faz, isso precisa mudar. Outra coisa importante que precisa mudar para que possa acontecer é a tarifa dinâmica. Eu acho que é um ponto que seria importante também. Aí já pensando mais no transporte das linhas regulares e não do frete, tá? Não faz muito sentido você colocar a mesma tarifa durante todo o dia para as pessoas, porque tem gente que poderia ir trabalhar meia hora mais tarde ou meia hora mais cedo, né, e pagar um valor diferente do ônibus. Se você permite que a tarifa flutue ao longo do dia, dando desconto para os horários onde há menor movimento, você consegue atrair um público que tem agendas mais flexíveis. E aí distribui essa lotação ao longo do dia. Faz com que não fique uma lata de sardinha no horário de pico e faz com que não vire um prejuízo sobre rodas nos horários mais vazios. Então, permitir tarifas dinâmicas, eu acho que ajudaria muito, permitir que desse desconto nos horários de menor demanda para distribuir esses passageiros ao longo do dia. E especificamente em relação ao frete, existe uma modalidade aqui que chama frete contínuo, né? O frete eventual é o frete da excursão, que agora as empresas de tecnologia estão conseguindo repensar como uma forma de transporte mais eficiente, mas existe também o chamado frete contínuo, que normalmente é o ônibus da empresa, né? A Vale, que é onde meu irmão trabalha, lá em Vitória, tem um ônibus da Vale, né? E esse ônibus, ele vai recolher apenas passageiros, apenas empregados da Vale, num trajeto que tem horário certo para sair, e que não é necessariamente da própria Vale. A Vale contrata uma empresa de fretamento para fazer isso. Agora, se lá na Vale você tem, além da estrutura dela, você tem junto o pessoal terceirizado, que é de uma outra empresa, ou tem a siderúrgica de Tubarão, que é pertinho, não pode ir no mesmo ônibus. Tem que ser um ônibus para cada um. Já não faz muito sentido quando você pensa em duas grandes empresas uma do lado da outra. Agora eu vou te perguntar, como que isso fica, essa lógica, quando você pensa num condomínio? A gente tem uma série de condomínios aqui na região mais ao sul de Belo Horizonte, região de Nova Lima, que são grandes conjuntos de várias casas ou vários prédios com muitos funcionários. Existem os funcionários do condomínio, existem os funcionários de cada uma dessas unidades, dessas residências, né? E existem também os moradores, todos eles, às vezes, querendo ir do mesmo lugar para o mesmo lugar. Eles querem sair do condomínio e querem ir até o centro da cidade. Mas eles não trabalham todos para a mesma empresa. Eles não estudam todos na mesma faculdade. Então, eles não podem ter um fretamento contínuo. Não faz sentido. E a gente sabe que existe, tá? Eu sei que existe. Esses condomínios todos têm um fretadão deles. Ilegal, né?
E é isso que, no fim das contas, regras estúpidas fazem com as pessoas, fazem com que elas se tornem ilegais, andem totalmente irregulares. O Estado sabe que isso existe, todo mundo sabe que isso existe, ninguém vai lá punir porque funciona, é bom, alivia o transporte coletivo, alivia a demanda dos outros. Todo mundo sabe que funciona. Para que serve, então, manter isso como irregular? Para duas coisas. Serve para o dia que o empresário do ônibus estiver apertado, ele torcer um pouquinho esse parafuso e espremer o passageiro de volta para o sistema dele, à força, ou serve para o dia que tiver um acidente, o Estado falar, olha, o transporte era irregular, era clandestino, não tinha como fiscalizar. É a fiscalização de papel, que não está muito preocupada com a segurança, se as pessoas vão viver, vão morrer, vão estar transportando em boas condições, está preocupado só em ter uma desculpa para falar para o repórter no dia que tem um acidente. Então, essas regras mudando, eu acredito que a gente vai ter condição de trazer liberdade também para o transporte metropolitano. Se os municípios fizerem algo parecido também para o transporte urbano dentro das cidades, que vai permitir vans fazendo esse transporte, tarifa dinâmica e, especialmente, que associações de moradores, associações de bairro, ou mesmo condomínios, né, em algumas regiões a gente tem associações de moradores, outras condomínios, possam fretar o seu ônibus e fazer esse transporte todos os dias, para os seus funcionários, para os seus moradores, em competição mesmo, competição com a linha de ônibus que também passa por ali. E que a população escolha aquele que fizer o melhor atendimento, seja pelo preço, seja pelo conforto, pela segurança. Uma coisa que eu acho que, desculpa, só rapidinho, uma coisa que eu acho que chama atenção, e acho que você vai gostar desse comentário, Mônica, é que quando a gente empurra as pessoas para a ilegalidade, em situações como essa, que ocorrem aos montes no mercado de trabalho como um todo, em função das leis trabalhistas que a gente tem extremamente restritivas, metade do Brasil está no mercado informal, a gente acostuma as pessoas a atuarem fora da lei, né? Então a gente está incentivando, no fim das contas, a normalização da corrupção, que é outro grande problema nosso. Era o Churchill que falava disso, que a multiplicidade de regulamentos faz com que se perca o respeito por eles, né? Algo parecido com isso, não estou exatamente lembrado. Eu acho que tem uma frase do Montesquieu também, que o excesso de leis dificulta as leis justas, alguma coisa assim. Vou procurar aqui. Eu vou trazer uma pessoa muito menos grande cabeção intelectual que vocês dois, mas eu tive em 2018 com o criador do Waze, numa reunião na Associação Israelita, não Uber, tá? Waze. E ele falou 3 coisas, 2 das quais você repetiu aqui. A primeira é essa, a redução do tamanho dos veículos de transporte. Então ele ria da gente ter os nossos mega ônibus duplos aqui, ele dizia tem que ser van e micro-ônibus. Ele falou dessa questão da tarifa dinâmica no horário, e ele falou da tarifa em função do tamanho do trajeto. Então, a pessoa que vem todo dia de uma periferia de 3 horas pode ter um desconto, mas o cara que vai fazer um trajeto de 1 hora não deve pagar o mesmo valor do cara que fez um trajeto de 10 minutos. Então, essa variação também, esse aspecto dinâmico em função da quilometragem e da frequência de uso. Então, tudo isso realmente não tem por que ser uma coisa tão engessada como é hoje. E eu até entendo que era assim, tá? Eu ia até falar dessas regras arcaicas do transporte aqui em Minas, né? Tinha uma que era a obrigatoriedade de que a lista de passageiros que ia participar desse ônibus da excursão, do frete, fosse comunicada com 12 horas de antecedência. Eu juro que eu entendo por que isso surgiu. Eu entendo, de coração, né? Porque o fiscal, quando saía para o trabalho de campo dele, ele saía da repartição pública e ia para a rua fazer a fiscalização, em turnos de 12 por 36 horas, ele tinha que ter a lista na mão dele. Então, 12 horas de antecedência garantia que sempre, quando o fiscal vai sair, né, para poder fazer o trabalho, ele tem a lista na mão. Mas hoje, com a internet, o fiscal acessa ali pelo smartphone, com a comunicação instantânea, não faz sentido nenhum mais, nenhum. Né? Você pode obrigar que o próprio veículo tenha essa lista com QR Code que possa ser escaneado e validado por um app do DER. Não é difícil, a gente faz a entrada de show com isso, não vai conseguir fazer um registro de ônibus. Né? Então, a modernidade, ela demorou a chegar, mas chegou, né? Ou seja, esse novo decreto do frete, que o governador publicou no dia 14 de janeiro, se não estou equivocado, ele prevê tudo isso, ele tirou as exigências ridículas, ele tirou essa antecedência de 12 horas, e agora a gente tem um setor vibrante aqui, que eu tenho certeza que, pelos bons resultados, ele vai acabar sendo um modelo que vai se expandir para outros estados, para outros segmentos do setor de transporte também,
a experiência vai ser de muito sucesso. Queria só, antes que a gente pulasse para qualquer outro tópico, desmentir aqui algumas falácias que normalmente são apresentadas no debate quando a gente fala de liberdade nos transportes. A primeira delas, né, que o fretador só vai no filé e deixa o osso para o transportador da rodoviária. Mentira. Né? A gente tem em Belo Horizonte, a gente tem em Minas Gerais, mais de 250 cidades que não têm atendimento nenhum por ônibus, que deram concessões desertas, que nenhum operador de ônibus se interessou, eles não são obrigados a pegar uma linha. Eles só pegam uma linha se eles acham que essa linha é interessante. Então, não existe o tal do osso. Ele escolheu aquela linha. Ele não foi obrigado a pegar para levar uma outra. Segundo ponto é que vai quebrar as linhas de menor movimento porque vai acabar com o subsídio cruzado. O subsídio cruzado não existe. Pelo menos aqui em Minas Gerais, os contratos, analisei, não existe subsídio cruzado. Não existe falar que a tarifa é mais alta em Belo Horizonte e Juiz de Fora para pagar uma tarifa, para ajudar a custear uma tarifa entre Resplendor e Porteirinha. Não existe. Então, é outra falácia muito usada. Mas a principal delas, talvez, seja a falácia de que é concorrência desleal porque essa galera não paga imposto. Quem não paga imposto é o empresário de ônibus, que tem um desconto no ICMS do diesel. Ele não paga ICMS no diesel, tem isenção tributária para ele. O resto dos tributos que ele paga, PIS, COFINS, Imposto de Renda, o fretador também paga. O fretador paga o ICMS do diesel. E o que mais que o fretador paga? O fretador, no caso desses aplicativos, ainda vai pagar o ISS pelo serviço de agência feito pelo aplicativo. Então, a carga tributária sobre o transporte fretado, o transporte que consegue praticar um preço, às vezes, 50% mais barato do que o ônibus da rodoviária, a carga tributária dele chega a ser até 20% mais alta do que a carga tributária das empresas de ônibus. E o cara ainda consegue cobrar menos. É para a gente ver a pouca vergonha que é o tal do monopólio, como que isso arrebenta no bolso do passageiro. Então, essas falácias eu acho importante combater. Impressionante mesmo, maravilhoso aí o resumo. Só trazendo a citação do Montesquieu mesmo, ele diz: as leis inúteis debilitam as necessárias. Boa! É uma ótima frase. Muito bom. Estamos nos aproximando já do final da conversa, falta apenas 3 minutos para as 19 horas. Queria agradecer imensamente, Guilherme da Cunha, maravilhosa conversa. Parabéns pelo trabalho fantástico, que é um exemplo para todo mundo, no Brasil todo, em defesa da liberdade. É um orgulho sempre, quando a gente conversa, se atualizar sobre os avanços que a liberdade está conseguindo através de seu mandato aí em Minas. Guilherme, super obrigado. Palavra sua aí para considerações finais. Mano, eu que lhe agradeço a Mônica também pelo convite. É um prazer falar com vocês, é um prazer falar com os associados do Livros. Eu queria aqui colocar algumas coisinhas de pauta que são objetivos, são metas que eu tenho ainda, né, para esse mandato, e mais precisamente ainda para esse ano, que quem sabe isso vira um tópico para uma próxima conversa, que eu estou gostando demais de estar aqui. Primeira meta, eu quero tirar o Detran da Polícia Civil aqui em Minas Gerais. Minas é o único estado que o Detran é vinculado à polícia. É um absurdo colocar policial profissional treinado para combate à criminalidade para verificar número de Renavan, pneu careca e se a seta está funcionando. Né? Então, não faz sentido nenhum. Quero quebrar o monopólio estatal da vistoria veicular, abrir esse mercado para competição. Acredito que a gente consiga fazer isso ainda no primeiro semestre desse ano. E, acima de tudo, isso eu fui inspirado, e aqui devo dar os créditos pela Cibele Moura, né, que me relembrou da data dos 10 anos da decisão histórica do Supremo Tribunal reconhecendo as famílias homoafetivas no Brasil. Já passei aqui para o meu time, a gente fazer um pente fino na legislação mineira para verificar onde ainda existam preconceitos institucionais, onde existam normas que dificultem direitos como família por essas pessoas, e aí eu destaco especialmente normas relativas a ITCD, normas relativas a direitos previdenciários, pensionamento, para a gente buscar extirpar isso da legislação mineira, seja pelo diálogo, pelo debate no parlamento. Eu tenho certeza que vai ter muito apoiador por lá, seja mesmo através de ações judiciais para reconhecimento da inconstitucionalidade. Não sei se existem, mas esse pente fino a gente se compromete a fazer e depois apresentar os resultados para todo mundo que é associado no Livres. Maravilhoso. Lembrando que você foi relator da lei que acabou com a proibição de doação de sangue por pessoas LGBT, né? Sim, aqui em Minas Gerais, sim.
Muito bom. Já está convidado para voltar e nos contar. Desejo que você consiga todas essas metas, que você consiga realizá-las e volte aqui para nos contar. Muito obrigada. Show de bola. Mônica, brigadão, mano, obrigado a toda a audiência, obrigado também a vocês que fazem o nosso canal ser forte, ser bom e a liberdade chegar mais longe. É cada um replicando que a gente chega em cada cantinho do Brasil. É isso aí. Então, siga o conselho do deputado Guilherme da Cunha, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima.